Mãe, sinceramente, a senhora virou um peso morto aqui. Não serve para mais nada além de gastar o dinheiro que a gente precisa. Olhei para minha filha Juliana e sorri. Peguei minha bolsa, me levantei da mesa e disse apenas que ia sair um pouco. Na manhã seguinte, quando ela chegou em casa e viu o que eu tinha feito, caiu de joelhos no corredor do meu prédio gritando: "Mãe, pelo amor de Deus!" Mas quando ela viu quem estava comigo dentro do apartamento e leu os documentos que o advogado colocou na mão dela, entendeu que o peso morto tinha acabado de tirar o chão debaixo dos pés dela. Meu nome é Teresa Almeida Monteiro. Tenho 68 anos. E essa é a história de como minha própria filha me chamou de inútil na frente da família inteira. E como eu, em menos de 24 horas, desmontei completamente a vida que ela construiu nas minhas costas. Antes de continuar, preciso que você entenda quem eu fui. Não sou uma velhinha coitada que passou a vida dependendo dos outros. Muito pelo contrário. Passei 32 anos da minha vida trabalhando lado a lado com meu marido Roberto, construindo uma rede de 3 farmácias de manipulação aqui em São Paulo. Acordava às 5 da manhã, preparava o café, arrumava nossa filha Juliana para a escola e às 7 em ponto estava abrindo a primeira farmácia na Vila Mariana. Roberto era farmacêutico, eu era administradora. Ele cuidava das fórmulas, eu cuidava de tudo mais. Fornecedores, funcionários, contabilidade, marketing. Nosso casamento não era perfeito, que casamento é? Mas era sólido, era parceria de verdade. Construímos tudo do zero, com sacrifício, acordando cedo, dormindo tarde, abrindo mão de viagens, de lazer, de descanso. Tudo pela Juliana. Para que ela tivesse o que a gente não teve. Escola particular boa, curso de inglês, natação, balé, o melhor de tudo. Quando ela quis fazer arquitetura numa faculdade particular caríssima, nem piscamos. Pagamos os 5 anos inteiros. 68 mil reais ao longo do curso. Quando ela se formou, demos um carro zero. Um Honda Civic vermelho que custou 89 mil reais na época. Ela conheceu o Leonardo no último ano da faculdade. Filho de empresário, todo cheio de conversa boa, dizendo que ia revolucionar o mercado de eventos corporativos. Roberto e eu tivemos nossas reservas, confesso. Alguma coisa naquele sorriso não me passava confiança. Mas Juliana estava apaixonada. E que mãe quer ver a filha infeliz? Casaram quando ela tinha 26 anos. Nós pagamos metade do casamento, 120 mil reais da nossa parte. A família dele, que tinha tanto dinheiro segundo Leonardo, contribuiu com 50 mil. Já deveria ter desconfiado ali. 2 anos depois, nasceu o Caio, nosso primeiro neto. Roberto chorou quando pegou aquele menino no colo. 3 anos depois veio a Melissa, uma boneca de cabelos cacheados e olhos castanhos iguais aos meus. Roberto dizia que ela tinha herdado meu sorriso, mas Roberto não viu os netos crescerem muito. Há 11 anos, num sábado de manhã de junho, ele teve um infarto fulminante enquanto tomava café. 63 anos. Foi rápido demais. Nem deu tempo de me despedir direito. Lembro do cheiro de pão francês torrado, do café passando, da luz da manhã entrando pela janela da cozinha. E de repente ele no chão, e eu gritando, e o SAMU chegando, e aquele médico jovem olhando para mim e balançando a cabeça. O mundo acabou naquele dia. Ou eu achei que tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando uma fase nova, uma fase que eu ainda não entendia. Depois que Roberto morreu, entrei numa depressão profunda. Foram meses numa névoa. Juliana foi atenciosa no começo, vinha me visitar, trazia os netos. Mas percebi que ela estava mais interessada em conversar sobre o futuro das farmácias do que sobre como eu estava me sentindo. 6 meses após a morte de Roberto, vendi as 3 farmácias, 1.800.000 reais. Investi tudo certinho com a ajuda de um consultor financeiro que um amigo do Roberto indicou. Aplicações seguras que rendiam cerca de 18 mil reais por mês. Tinha o apartamento onde morava, no Jardim Paulista, 300 metros quadrados, que valia cerca de 2.200.000 reais. E tinha o apartamento de férias em Guarujá, menor, mas numa localização excelente, valendo 700 mil reais. Eu estava financeiramente confortável. Não rica, mas confortável,
Podia viver bem, viajar se quisesse, ter meus hobbies, ajudar os netos. Era para ser uma fase tranquila da vida. Mas Juliana e Leonardo começaram a aparecer com oportunidades. Primeiro foi um empréstimo de R$30 mil para um evento grande que ia dar muito lucro. Paguei. O lucro nunca apareceu, o dinheiro nunca voltou. 6 meses depois, mais 50 mil para expandir o negócio. Depois, 70 mil para cobrir um imprevisto com fornecedor. No total, em 3 anos, emprestei 150 mil que nunca vi a cor de volta. Mas eu não ligava tanto para o dinheiro, ligava para os netos. E Juliana sabia usar isso. Mãe, a escola do Caio e da Melissa aumentou a mensalidade. Não vamos conseguir pagar. Resultado? Comecei a pagar a escola particular dos dois. R$4.500 por mês, cada um. R$9.000 mensais, metade da minha renda. Me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber se histórias como a minha acontecem por todo o Brasil ou se sou só eu a trouxa. Os anos foram passando. O Caio cresceu, hoje está com 12 anos. A Melissa com 9. Crianças lindas, educadas, carinhosas comigo. Eles eram minha alegria. Cada domingo que passávamos juntos era um motivo para continuar. Eu cozinhava, eles comiam, brincávamos, assistíamos filme. Era minha família. Mas nos últimos 2 anos, alguma coisa mudou. Juliana começou a ficar diferente, mais fria, mais impaciente. Chegava no meu apartamento e ficava olhando em volta com aquela cara de quem está avaliando o patrimônio, não visitando a mãe. Leonardo também mudou o tom. Começou a fazer comentários. Sogra, esse apartamento é grande demais para a senhora sozinha, não acha? Teresa, a senhora já pensou em investir em algo mais rentável? Esses apartamentos parados são desperdício de capital. Pensando no futuro, sogra, a gente precisa conversar sobre patrimônio. A senhora não está ficando mais nova. Eu ignorava. Achava que eram comentários soltos, sem maldade. Que mãe quer acreditar que a própria filha está de olho na herança enquanto ela ainda está viva e saudável? Mas aí chegou aquele domingo de fevereiro, o dia que mudou tudo. Era um domingo quente, típico de verão paulistano. Aquele calor úmido que gruda na pele. Juliana tinha pedido para fazermos um almoço em família. Topei na hora, feliz. Fazia tempo que não tínhamos um encontro assim. Fui ao supermercado na sexta, gastei R$620 em compras. Carne de primeira, camarão, frutas frescas, sobremesa cara. Passei o sábado inteiro preparando. Lasanha de berinjela, arroz à piamontese, farofa especial, salada, tudo do jeito que Juliana gostava desde pequena. Domingo, meio-dia em ponto, a campainha tocou. Abri a porta sorrindo. Juliana entrou sem me beijar. Leonardo atrás, os meninos correram para me abraçar. E tinha mais alguém. Andréia, cunhada do Leonardo, irmã dele. Uma mulher simpática que eu tinha conhecido em 2 ou 3 eventos familiares. Oi, Teresa, espero que não se importe. Trouxe a Andréia. Ela estava sozinha hoje, disse Leonardo. Claro que não me importo. Seja bem-vinda, querida. Abracei Andréia. Ela tinha trazido uma torta de morango. Começamos o almoço. Conversa normal, trivial. Como estavam os meninos na escola, se o calor estava insuportável, o trânsito de São Paulo. Eu estava feliz. A mesa estava cheia, a comida estava boa, tinha família na minha casa, era tudo o que eu queria. Foi na sobremesa que Leonardo começou. Sogra, preciso falar uma coisa com a senhora. Ele limpou a boca no guardanapo, aquele jeito dele meio formal demais. Apareceu uma oportunidade de negócio imperdível, um evento para uma multinacional, 3 dias, muito dinheiro envolvido, mas preciso de capital para garantir os fornecedores. É questão de fechar logo, senão perco para a concorrência. Meu estômago embrulhou. Eu conhecia aquele discurso. Já tinha ouvido várias vezes antes. Leonardo, filho, eu não tenho como emprestar mais dinheiro. Já ajudei muito vocês ao longo desses anos e nada foi devolvido. Eu preciso do meu dinheiro para viver, para imprevistos, para minha segurança. O silêncio na mesa ficou pesado. Juliana parou de comer. Leonardo colocou o garfo na mesa com força.
Sogra, com todo respeito, a senhora tem 2 apartamentos. 2? Mora sozinha aqui nesse espaço enorme, tem outro apartamento em Guarujá parado. Isso é desperdício. A gente não está pedindo de graça. É um investimento. A senhora vai receber de volta com juros. Igual às outras vezes? Saiu da minha boca antes que eu pudesse segurar. Foi quando Juliana explodiu. Mãe, sinceramente, a senhora virou um peso morto aqui. Ela me olhou com um desprezo que nunca tinha visto antes. Não serve para mais nada além de gastar o dinheiro que a gente precisa. Essa história de "é meu patrimônio" é egoísmo puro. Puro. Senti o ar faltar. Peso morto. Minha filha tinha me chamado de peso morto. Leonardo soltou uma risada curta, cínica. Sogra, a senhora tá ficando velha, vai precisar de cuidados daqui a pouco. E quem vai pagar? A gente. Então esse patrimônio todo, na prática, já é nosso mesmo. A senhora só não quer aceitar a realidade. Olhei para os meus netos. O Caio estava olhando para o prato, desconfortável. A Melissa tinha lágrimas nos olhos. Andréia, a cunhada, tinha ficado pálida. Juliana, Leonardo, isso não é justo com a Teresa. Ela só está sendo prudente. Andréia tentou intervir. Você não se mete, tá? Juliana virou para ela com raiva. É minha mãe, eu sei como ela é. Egoísta a vida toda. Meu pai matou-se de trabalhar para juntar esse dinheiro, e ela fica aqui sentada em cima dele como uma galinha choca. Enquanto a gente, a própria filha dela, passa necessidade. Passar necessidade. Enquanto eu pagava a escola dos filhos dela. Alguma coisa dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi dramático. Não chorei. Não gritei. Foi algo frio, cristalino, uma clareza absoluta. Levantei-me calmamente da mesa. Peguei minha bolsa da poltrona, peguei meu celular. Podem terminar o almoço à vontade. Vou sair um pouco. Tá vendo? Juliana soltou aquela risada desdenho que me cortou como lâmina. Sempre fazendo drama. Peso morto mesmo. Tá difícil carregar a senhora, mãe. Olhei para ela. Realmente olhei. Aquela mulher de 42 anos, cabelos loiros escovados, unhas feitas, roupa de marca, usando um iPhone que eu tinha dado de presente no aniversário dela. Aquela mulher que eu carreguei no ventre, amamentei, criei, eduquei, amei incondicionalmente. E ela tinha me chamado de peso morto. Entendo, foi tudo o que eu disse. Saí do apartamento. Entrei no elevador espelhado. Olhei para o meu reflexo. Cabelos grisalhos bem cortados, pele cuidada, roupa simples mas elegante. 68 anos, saudável, lúcida, financeiramente estável. Peso morto. Peguei o carro, aquele Corolla prata que tinha há 6 anos, e dirigi. Nem sabia para onde estava indo. As ruas de São Paulo passavam borradas pela janela. O calor de fevereiro fazia ondas no asfalto. Liguei o ar-condicionado no máximo, mas continuava sentindo calor. Ou era raiva? Não sei. Acabei na frente da casa da Valéria. Valéria Andrade foi minha amiga há 43 anos. Nos conhecemos numa aula de artesanato quando eu tinha 25 anos e ela 21. Construímos uma amizade sólida ao longo de décadas. Ela é advogada, ou melhor, foi. Aposentou-se há 4 anos. 64 anos, divorciada, sem filhos, 3 gatos persas brancos e o temperamento mais ácido e justo que já conheci. Toquei a campainha. Ela abriu de roupão, com máscara facial verde no rosto e um gato no colo. Teresa? Que surpresa! Entra, mulher! Que cara é essa? Entrei. Sentei no sofá de veludo marrom da sala dela, aquele que eu conhecia tão bem. O cheiro de incenso de lavanda, os quadros abstratos na parede, os livros empilhados, a luz entrando pela janela. E finalmente desabei. Chorei tudo que não tinha chorado lá. Contei tudo. Cada palavra, cada olhar de desprezo, cada risada cínica. Valéria me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela levantou, preparou um chá de camomila bem forte, colocou a xícara na minha mão e sentou ao meu lado. Teresa, minha amiga, eu vou te falar uma coisa e você vai me ouvir com atenção. A voz dela estava séria, sem o tom jocoso habitual.
Sua filha acabou de te fazer um favor. Olhei para ela sem entender. Ela mostrou quem realmente é. Tirou a máscara. Agora você sabe. E sabe o que precisa fazer? Valéria, ela é minha filha. E você é um ser humano com dignidade, com direitos, com patrimônio que conquistou. Teresa, há quanto tempo eu te falo que essa situação está estranha? Que tem coisa errada? Você sempre defendia eles, sempre arrumava desculpa. Era verdade. Valéria tinha alertado várias vezes. Eu ignorava, dizia que ela estava sendo exagerada. Eu vou te fazer uma proposta. Valéria pegou minha mão. Deixa eu investigar. Tenho amigos advogados, investigadores. Vamos descobrir o que realmente está acontecendo. Porque aposto minha aposentadoria que tem coisa muito pior por trás disso tudo. Pior do que me chamar de peso morto? Muito pior. Olhei para ela. Valéria não brincava com essas coisas. Ela tinha aquele sexto sentido de quem passou décadas lidando com famílias se destruindo por herança, por dinheiro, por ganância. Tá bem, eu disse. Investiga. Você vai ter que ser forte, Teresa, porque o que a gente descobrir pode doer muito. Mais do que já está doendo? Sim, ela disse sem hesitar. Muito mais. Mas eu não imaginava o quanto. Passei aquela noite na casa da Valéria. Dormi mal, acordei cedo. Segunda-feira amanheceu nublada, ar pesado, cheiro de chuva. Valéria já estava de pé tomando café ao telefone. Oi, Henrique. Sim, preciso de um favor. Tenho uma amiga, situação delicada familiar. Preciso de investigação discreta. Pode ser? Ótimo. Manda os dados. Henrique era um investigador particular que Valéria conhecia dos tempos de advocacia. Especializado em casos de família, patrimônio, infidelidade. Primeiro passo, dar acesso para ele. Computador, celular, tudo. Ele vai precisar clonar algumas coisas. Valéria me explicou enquanto passava manteiga na torrada. Clonar? Legalmente questionável, mas efetivo. Se tem alguma coisa podre, a gente descobre. Passei os 2 dias seguintes numa ansiedade roxa. Juliana nem tentou me ligar. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Nada. Como se não tivesse acontecido nada. Ou pior, como se eu que estivesse errada por ter ficado ofendida. Na quarta-feira, Henrique apareceu no escritório da Valéria. Um homem de uns 50 anos, magro, óculos, cara de quem não fazia questão de parecer interessante. Me cumprimentou formalmente e abriu um notebook. Dona Teresa, o que vou mostrar para a senhora não vai ser fácil. Respirei fundo. Pode mostrar. Ele girou a tela do notebook para mim. Eram mensagens de WhatsApp, um grupo chamado Plano T. 3 pessoas, Juliana, Leonardo e mais alguém identificado como Léo Corretor. Comecei a ler. Leonardo. Corretor confirmou. Apartamento Jardim Paulista tá valendo 2,2 milhões fácil. Localização privilegiada, metragem boa, vende rápido. Juliana. Mas a velha não quer nem ouvir falar em vender. Leonardo. Por isso precisa forçar, fazer ela entender que não tem escolha. Juliana. Tá difícil, ela fica naquela dela resistindo. Léo Corretor. Já tô com 3 clientes interessados, só esperando o sinal verde. Comissão boa nessa. Leonardo. Primeiro tem que resolver o problema da autorização. Ela precisa dar procuração ou a gente declarar ela incapaz. Meu sangue gelou. Juliana. Incapaz como? Ela é lúcida, infelizmente. Leonardo. Dr. Silvio falou que pode atestar senilidade. Custa 15 mil, mas resolve. Juliana. 15 mil é caro. Leonardo. Juliana, pelo amor de Deus. A gente tá falando de 2 milhões. E tem o apartamento de Guarujá também, mais 700 mil. E as aplicações dela. A gente resolve nossa vida toda. Juliana. Eu sei, mas é minha mãe. Leonardo. Sua mãe tá velha, vai precisar de cuidados eventualmente. E quem vai pagar? Nós. Então o dinheiro é nosso por direito. Ela só não quer aceitar a realidade porque é egoísta. Sempre foi. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu continuava lendo. Juliana. E se ela não aceitar?
Leonardo. A gente interna ela. Clínica geriátrica. Fala que ela tá com problemas mentais, que tá perigoso ela morar sozinha. Com o atestado do Dr. Silvio, a gente consegue curatela. Juliana. Não sei se consigo fazer isso. Leonardo. Juliana, a gente tá devendo 470 mil. Entendeu? Quase meio milhão. Se não resolvermos isso logo, a gente perde tudo. A casa vai pro leilão. Tua mãe tá sentada em cima de quase 3,5 milhões contando tudo, e não move um dedo para ajudar a própria filha. Juliana. Tá bom. Vou pensar num jeito de forçar a situação. A última mensagem era de 2 dias antes. 2 dias antes daquele domingo maldito. Leonardo. Domingo tem almoço lá. Vou forçar a conversa. Se ela não aceitar bem, a gente começa o plano B na segunda. Olhei para Henrique. Mal conseguia falar. Tem mais? Muito mais, Dona Teresa. Ele me mostrou extratos bancários que tinha conseguido acessar. Leonardo estava falido. Completamente falido. O negócio de eventos era uma fachada. Ele tinha dívidas com fornecedores, com bancos, estava com nome sujo. Juliana sabia de tudo e escondia de mim. Depois me mostrou fotos. Leonardo com uma mulher loira, jovem, abraçados, entrando num motel na Marginal Pinheiros. Data, 3 semanas atrás. Quem é? Secretária dele. Ana Beatriz, 28 anos. Relacionamento há 2 anos. Sua filha sabe. Como sabe que ela sabe? Henrique mostrou mais mensagens. De um grupo de amigas da Juliana. Juliana. Gente, descobri que o Leonardo tá comendo a secretária. Amiga. 1. Qui! E você vai fazer o quê? Juliana. Nada. Preciso dele. Sozinha não consigo manter o padrão. Enquanto ele tiver dinheiro, eu finjo que não sei. Amiga. 2. Mas ele tem dinheiro? Juliana. Vai ter. Minha mãe tem. Questão de tempo até ela entender que o dinheiro dela é meu por direito. Deixe seu like se você concorda que dignidade não tem preço e que amor de mãe tem limite quando vira abuso. Fechei o notebook. Não aguentava mais ver. Era muita informação, muita dor, muita traição. Dona Teresa, tem mais uma coisa. Henrique abriu uma pasta de documentos físicos. Encontrei esse rascunho impresso na casa deles. Era uma procuração, outorgando a Juliana poderes para vender, administrar, movimentar todos os meus bens. Estava quase pronta, só faltava minha assinatura. Eles iam me fazer assinar isso? Provavelmente sob pressão, ou falsificar sua assinatura depois de te internar. Com o atestado médico falso seria fácil. Olhei para Valéria. Ela estava séria, braços cruzados. Teresa, sua filha estava planejando te roubar, te tirar tudo, te trancar num asilo e ficar com seu patrimônio. A palavra foi dura. Roubar. Minha própria filha ia me roubar. O que eu faço? Minha voz saiu pequena, quebrada. Valéria sentou ao meu lado e segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Você vai fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vai se proteger. E vai ensinar para essa menina mimada que mãe não é banco, que respeito se conquista e que ações têm consequências. Valéria, ela é minha filha. E você é um ser humano, com dignidade, com direitos. Amor não é sinônimo de ser capacho, Teresa. Você pode amar sua filha e ainda assim estabelecer limites. Aliás, é sua obrigação. Henrique fechou o notebook. Dona Teresa, posso sugerir um plano de ação? Olhei para ele. Assenti. E durante as próximas 3 horas, os 3 sentados naquele escritório, montamos um plano. Um plano cirúrgico, legal, definitivo. Era quinta-feira à noite. Tínhamos até segunda de manhã para executar tudo antes que Juliana e Leonardo colocassem o plano deles em ação. Valéria fez ligações. Acordou favores antigos. Colocou em movimento uma máquina jurídica que eu nem sabia que existia. Sexta-feira de manhã, às 9 horas em ponto, eu estava no escritório do doutor Arnaldo Castilho, advogado especialista em direito de família e planejamento patrimonial. Um homem de uns 65 anos,
cabelos grisalhos, terno azul marinho impecável, sala com vista para a Avenida Paulista. Dona Teresa, a Valéria me explicou a situação. Vamos agir rápido e dentro da lei. O que vou propor é agressivo, mas legal. Primeiro passo: blindar seu patrimônio. Nas próximas 6 horas, assinei documentos. Muitos documentos. Criamos um trust familiar blindado. Uma estrutura jurídica onde todos os meus bens foram transferidos para uma entidade legal gerida por mim enquanto eu fosse viva e capaz, e com gestores profissionais caso algo acontecesse comigo. Os beneficiários finais, meus netos, Caio e Melissa. Diretamente. Pulando Juliana completamente. Isso significa que se algo acontecer comigo, Juliana não herda nada? Perguntei. Não diretamente. Os netos herdam quando atingirem a maioridade. Até lá, o trust paga pelos custos educacionais, saúde, necessidades básicas deles. Sua filha não pode tocar em 1 centavo. Assinei. Segundo passo: proteções imediatas. Cancelei todos os pagamentos automáticos. A escola dos netos, o plano de saúde que eu pagava para eles, o cartão de crédito adicional que Juliana tinha da minha conta, tudo cortado. Dr. Arnaldo garantiu que estava fazendo dentro da legalidade. A senhora não tem obrigação legal de pagar essas coisas. São liberalidades. Pode cortar quando quiser. Terceiro passo: cobrança de dívida. Entramos com uma ação de cobrança contra Leonardo pelos R$150 mil emprestados ao longo dos anos. Eu tinha todos os comprovantes de transferência. Henrique tinha conseguido prints de conversas onde Leonardo mencionava os empréstimos. Tínhamos caso. Vamos pedir bloqueio de bens dele imediatamente. Conta bancária, veículo se tiver, tudo. E juros retroativos. Com juros, a dívida está em R$210 mil hoje. Assinei. Quarto passo: evidências da traição. Dona Teresa, a senhora quer que eu envie as provas da infidelidade para sua filha? Dr. Arnaldo perguntou. Pensei, era cruel, era duro, mas ela precisava saber que tipo de homem ela estava defendendo em detrimento da própria mãe. Sim, envie. Quinto passo: o apartamento. Vamos colocar seu apartamento do Jardim Paulista para alugar imediatamente. Valor de mercado R$25 mil mensais. E a senhora vai morar permanentemente no apartamento de Guarujá. Mas eu vivi naquele apartamento por 23 anos. Eu sei, Dona Teresa. Mas agora ele representa uma vida que acabou. Hora de recomeçar. E além disso, o aluguel vai render uma receita extra. A senhora fica com renda de 18 mil das aplicações mais 25 mil do aluguel. R$43 mil mensais. Dá para viver muito bem. Tinha razão. Era hora de virar a página. Sexto passo: o recado. Dr. Arnaldo preparou um dossiê completo. Todas as evidências que tínhamos, mensagens do grupo Plano T, prints das conversas sobre me internar, provas da traição do Leonardo, documentos da ação de cobrança, documentos do cancelamento dos pagamentos, cópia do trust mostrando que Juliana estava fora da herança. Segunda-feira, às 14h, meu sócio vai pessoalmente à casa deles entregar isso, junto com uma proposta. E que proposta? Um acordo. Ela tem 24 horas para vir até a senhora, se ajoelhar literalmente, pedir perdão publicamente, reconhecer por escrito todas as manipulações e se comprometer a pagar de volta os 150 mil em parcelas. Se fizer isso, a senhora considera não prosseguir com a ação contra o Leonardo e ele não vai preso por apropriação indébita. E se ela não fizer? Aí a gente detona. Processo segue. Leonardo responde criminalmente. Tudo vem a público. Ela fica marcada socialmente. E os netos vão continuar sendo cuidados pelo trust, mas via ordem judicial, sem contato com os pais até que provem capacidade parental. Era pesado. Muito pesado. Mas era justo. Vamos em frente. O final de semana foi surreal. Fiquei no apartamento de Guarujá, sozinha, olhando o mar, pensando em tudo, em 42 anos de maternidade. Nas fraldas que troquei, nas noites acordadas quando ela tinha febre, nas apresentações de escola que nunca perdi, nos sonhos que tive para ela. Em que ponto tudo tinha desandado?
Quando ela tinha se tornado essa pessoa capaz de planejar me trancar num asilo para roubar meu dinheiro? Chorei. Chorei muito naquele final de semana. Mas entre as lágrimas, algo crescia dentro de mim. Não era só raiva. Era determinação. Era dignidade se erguendo de onde tinha sido pisoteada. Segunda-feira amanheceu linda em Guarujá. Céu azul, mar calmo, cheiro de maresia. Tomei café na varanda, olhando as ondas. Meu celular estava desligado desde sexta. Não queria falar com ninguém. Às 11 da manhã, liguei. 17 chamadas perdidas de Juliana. 23 mensagens. Comecei a ler. As primeiras eram casuais, do domingo anterior. Oi, mãe, tudo bem? Mãe, responde. Tá brava por causa daquele papo no almoço? Era só conversa. Depois, as de sexta à noite, quando ela começou a perceber que algo estava errado. Mãe, a escola ligou dizendo que o pagamento foi cancelado. Que história é essa? Mãe, meu cartão foi recusado. Tá acontecendo alguma coisa? E finalmente, as de segunda de manhã, desesperadas. Mãe, liga pra mim agora. Que absurdo é esse? Cancelou tudo. Você tá onde? Sorri. Um sorriso amargo, mas sorriso. Eram 2 da tarde. Hora do advogado chegar lá. Às 2h20, meu celular tocou. Juliana. Atendi. Mãe, que loucura é essa? Você cortou tudo. A escola, o convênio, meu cartão. A gente tá passando necessidade e você fazendo essas birras. Juliana, você me chamou de peso morto. Silêncio do outro lado. Mãe, foi calor do momento. Eu não quis. Você planejou me roubar, me internar num asilo, falsificar laudo médico, vender meus apartamentos, ficar com tudo. Silêncio mais longo. Quem te falou isso? Eu sei de tudo, Juliana. O grupo do WhatsApp, Plano T. O doutor. Silvio, que ia me dar laudo falso. O Leonardo falido com dívida de R$470 mil. A amante dele, Ana Beatriz. Sei que você sabe da traição e aceita por interesse. Sei de tudo. Ouvi ela soluçar do outro lado. Mãe, deixa eu te explicar. Não precisa explicar. Está tudo muito claro. Agora você vai me ouvir. Todos os meus bens estão em trust. Você não vai herdar um centavo. Os beneficiários são seus filhos direto. Cortei todos os pagamentos que fazia para você. Coloquei meu apartamento para alugar. Estou morando em Guarujá. E entrei com ação de cobrança contra o Leonardo pelos R$150 mil que nunca devolveu. A justiça já bloqueou as contas e os bens dele. Mãe, você não pode fazer isso. Posso e fiz. E tem mais. Meu advogado está aí agora com você. Vai te entregar um dossiê com todas as provas e uma proposta. Você tem 24 horas para aceitar ou recusar. Pensa bem. Mãe, espera. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração estava disparado. Mas tinha feito. Tinha finalmente estabelecido um limite. 3 horas depois, minha campainha tocou em Guarujá. Eram 5 da tarde. Olhei pelo olho mágico. Juliana. Ela estava sozinha. Olhos vermelhos, rosto inchado de chorar. Roupa amarrotada, cabelo preso de qualquer jeito. Abri a porta. Ela me olhou e desabou no choro ali mesmo, no corredor do prédio. Mãe, pelo amor de Deus! Desculpa! Desculpa! Eu errei, eu sei que errei, mas a senhora não pode me abandonar assim. Eu sou sua filha. E eu sou sua mãe. E você me tratou como um objeto descartável. Eu sei, mas eu tô desesperada. O Leonardo perdeu tudo, a gente tá devendo todo mundo, eu não sei mais o que fazer. E a solução era me roubar? Me trancar num hospício? Ela soluçava descontroladamente. Vizinhos começaram a sair para ver o que era. Entra. Mandei ela entrar no apartamento. Juliana entrou cambaleando. Sentou no sofá da sala, enterrou o rosto nas mãos. Sentei na poltrona em frente a ela. Cruzei as pernas. Esperei ela se acalmar. Juliana, olha para mim. Ela levantou o rosto. Naquele momento, vi a menina que ela foi. A criança de tranças que corria pela casa. A adolescente que chorou no meu colo quando levou o primeiro fora. A noiva radiante no dia do casamento. Mas também vi a mulher que ela tinha se tornado.
manipuladora, interesseira, capaz de trair a própria mãe por dinheiro. Eu te amo, eu disse. Você é minha filha e sempre vai ser. Mas amor não significa aceitar abuso. Não significa me deixar ser usada, roubada, descartada. Você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Mãe, eu vou mudar, juro. Vou terminar com o Leonardo, vou trabalhar, vou pagar tudo de volta. Você teve 24 horas para vir aqui. Veio em 3. Isso é bom. Mostra que pelo menos alguma consciência você ainda tem. Eu aceito a proposta, aceito tudo. Vou assinar o que for preciso. Ótimo. Meu advogado vai mandar os documentos. Você vai assinar confissão de dívida. Vai se comprometer a pagar os 150 mil em parcelas de R$ 1.500 mensais pelos próximos 8 anos. Vai renunciar formalmente a qualquer herança minha. E vai passar por acompanhamento psicológico obrigatório. Eu aceito. E tem uma última coisa. O que for. Você só vai ver seus filhos sob supervisão até provar que é capaz de ser mãe de verdade. Porque mãe que ensina filho que a avó é peso morto não merece ter filho perto. Ela ficou branca. Mãe, você não pode tirar meus filhos de mim. Posso e vou. O trust que criei para eles nomeia um tutor legal caso os pais se provem inaptos. Você planejou me internar por ganância. Acha que vou confiar que não vai fazer o mesmo com eles quando chegarem na minha idade? Eu nunca faria isso com meus filhos. Você fez comigo. E eu sou sua mãe. Dei minha vida por você. Juliana desabou no chão, literalmente. Caiu de joelhos e implorou. Mãe, não faz isso. Por favor. Eles são tudo que eu tenho. Então aprende a valorizar antes de perder de vez. Deixei ela chorando na sala e fui para o quarto. Precisava de um tempo. Aquilo estava sendo mais difícil do que eu imaginava. 20 minutos depois, saí. Juliana continuava lá, sentada no chão, abraçando os joelhos, olhando para o nada. Sentei ao lado dela no chão. Não falei nada, apenas fiquei ali. Eu virei meu pior pesadelo, ela sussurrou. Virei igualzinha às pessoas que a gente criticava, que só se aproximam da família por dinheiro. Sim, eu disse. Virou. Como eu conserto isso? Não sei se conserta, mas pode tentar. Começando por assumir responsabilidade, parando de culpar os outros, trabalhando, se sustentando, sendo mãe de verdade para seus filhos, mostrando para eles o valor do caráter, não do dinheiro. E você, vai me perdoar? Olhei para ela. Realmente olhei. Eventualmente. Mas esquecer? Nunca. E confiar? Vai levar décadas, se é que um dia consigo. Juliana acenou com a cabeça. Levantou-se, limpou o rosto. Eu vou assinar tudo. Vou fazer o que for preciso. Mas, mãe, só te peço uma coisa. Não tira completamente meus filhos de mim. Eu preciso deles. E eles precisam de mim. A gente vai reavaliar isso com o tempo. Por enquanto, visitas supervisionadas. Final de semana, aqui, comigo junto. Quero ver como você se comporta. Tá bom. Ela foi embora. A porta fechou. E eu fiquei ali, naquele apartamento à beira-mar, vendo a luz da tarde descer sobre as ondas. Tinha feito a coisa mais difícil da minha vida. Tinha colocado limite na minha própria filha. Tinha dito não. Tinha me protegido. E doía. Meu Deus, como doía. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava respirando. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Juliana assinou todos os documentos. Leonardo foi processado e, para evitar prisão, aceitou devolver o dinheiro em parcelas mensais de R$ 2.500 pelos próximos 7 anos. As contas dele foram desbloqueadas parcialmente, o suficiente para ele sobreviver, mas não para fazer loucura. O casamento deles entrou em colapso completo quando Juliana finalmente confrontou Leonardo sobre a traição. Ele tentou negar, mas as fotos não mentiam. Ela pediu separação. Ele saiu de casa. Juliana e as crianças tiveram que se mudar. O apartamento alugado no Tatuapé era caro demais sem minha ajuda. Foram para um apartamento menor, 2 quartos, num bairro mais afastado. Caio e Melissa saíram da escola particular e foram para uma escola pública estadual boa que Valéria indicou.
Foi duro para as crianças, muito duro, e meu coração sangrava por eles. Mas eu não cedi, não podia. Se cedesse, estaria ensinando que não existem consequências, que manipulação funciona, que abuso é tolerável. Compartilhe essa história com alguém que precisa aprender que estabelecer limites é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Continuei pagando o trust educacional dos netos. Quando completassem 18 anos, teriam recursos para a faculdade, para começar a vida. Mas nada antes. Nada que Juliana pudesse tocar. As visitas supervisionadas começaram. Todo sábado, Juliana trazia Caio e Melissa para passar o dia comigo em Guarujá. A princípio foi estranho. As crianças estavam confusas, magoadas, sem entender direito o que tinha acontecido. Conversei com eles, com honestidade, mas adaptado para as idades deles. Vovó e mamãe tiveram problemas sérios de adultos. Mamãe fez coisas erradas e vovó precisou se proteger. Mas nada disso é culpa de vocês. E vovó ama vocês mais que tudo. Mamãe disse que a senhora abandonou a gente. Caio falou, com aquela franqueza de criança de 12 anos. Eu não abandonei vocês. Eu me protegi de ser roubada. Existe diferença. E tudo o que eu fiz foi para garantir que vocês tenham um futuro seguro. Quando vocês crescerem, vão entender melhor. Melissa, mais nova, apenas me abraçou. Eu só queria que a família voltasse a ser feliz, vovó. Eu também, meu amor. Mas às vezes a felicidade precisa vir de um jeito novo. E às vezes isso dói antes de melhorar. Com o tempo, as visitas foram ficando mais naturais. Juliana, surpreendentemente, começou a trabalhar. Conseguiu um emprego numa empresa de arquitetura, ganhando R$ 6.500 por mês. Não era o padrão que ela tinha antes, mas era honesto. Era dela. Vi mudanças nela. Pequenas, lentas, mas mudanças. Menos maquiagem, cara. Mais cansaço real de quem trabalha. Mais paciência com os filhos. Menos arrogância. 6 meses depois do confronto, ela veio me visitar sozinha. Trouxe flores, margaridas, minhas favoritas. Mãe, eu sei que não dá para voltar atrás. Não dá para desfazer. Mas eu tô tentando. Tô tentando ser uma pessoa melhor. Por mim, pelos meus filhos e pela senhora. Peguei as flores, coloquei num vaso. Eu vejo que você está tentando, Juliana. E isso conta. Não apaga o que aconteceu, mas conta. A senhora acha que um dia a gente pode voltar a ter uma relação de verdade? De mãe e filha? Olhei para ela. Realmente olhei. Vi cabelos grisalhos aparecendo nas raízes que ela não estava tingindo mais. Vi rugas de expressão que o botox não estava mais escondendo. Vi uma mulher de 42 anos envelhecendo, cansada, mas tentando. Talvez, com o tempo, se você continuar provando que mudou, se reconstruir confiança, é possível, mas vai levar anos, Juliana. Anos. Eu espero. Vou esperar o tempo que for. E ela esperou. 1 ano depois daquele domingo fatídico, eu estava vivendo em Guarujá permanentemente. O apartamento do Jardim Paulista foi alugado para um casal de médicos por 25 mil mensais. Minha renda estava confortável. Fiz amigos novos na cidade. Entrei para um grupo de caminhada na praia. Comecei aulas de pintura em aquarela. Adotei uma cadela vira-lata chamada Mel, que tinha sido abandonada na praia. Juliana continuava trabalhando, pagando as parcelas da dívida religiosamente. Leonardo desapareceu da história. Soube por terceiros que ele tinha se mudado para o interior, trabalhando em algum negócio de eventos pequeno. Não me interessava mais. Os netos estavam se adaptando. Caio estava indo bem na escola pública, tinha até entrado para o time de vôlei. Melissa fez amigos novos no bairro, descobriu talento para desenho. Eram crianças resilientes, como a avó. Valéria continuava sendo minha rocha. Visitava-me regularmente, passávamos tardes inteiras conversando, tomando vinho, rindo. Ela tinha tido razão sobre tudo, e eu era grata. Um sábado, 1 ano e meio depois de tudo, Juliana chegou para a visita usual com as crianças. Mas tinha algo diferente nela, uma leveza, um sorriso real. Mãe, eu consegui uma promoção no trabalho. Vou ganhar R$ 9.200. E
e consegui alugar um apartamento melhor. 3 quartos, num bairro bom, com o meu dinheiro, sem precisar de ajuda de ninguém. O orgulho na voz dela era palpável. E pela primeira vez, senti orgulho também. Que maravilha, filha. Estou feliz por você. Mãe, eu nunca imaginei que diria isso, mas o que a senhora fez comigo foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A senhora me forçou a crescer, a assumir responsabilidade, a ser adulta de verdade. Eu estava vivendo num mundinho de fantasia, esperando que os outros resolvessem minha vida. E a senhora pôs um basta nisso. Olhei para ela. Ela estava diferente. Não era mais aquela mulher amargurada e arrogante do domingo da humilhação. Era alguém que tinha ido ao fundo do poço e tinha lutado para subir. Eu fiz o que precisava fazer para me proteger. Mas fico feliz que você tenha tirado algo positivo disso. Mãe, será que um dia a senhora volta a me amar como antes? A pergunta me pegou desprevenida. Lágrimas vieram aos meus olhos. Juliana, eu nunca parei de te amar. Amor de mãe não acaba, mas amor não significa aceitar abuso. Não significa me deixar ser destruída. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas o tipo de relação que a gente tinha antes, aquela não volta, porque aquela era tóxica, baseada em dependência, manipulação, desequilíbrio. E que tipo de relação a gente pode ter? Uma relação saudável, de 2 adultas, com limites claros, com respeito mútuo. Onde eu posso ser sua mãe, mas não seu banco. Onde você pode ser minha filha, mas não minha dona. Onde a gente se escolhe, não por obrigação, mas por querer estar perto. Juliana assentiu, lágrimas escorrendo. Eu quero isso, quero muito. Então vamos construir isso, devagar, com o tempo. E foi o que fizemos. 2 anos depois daquele domingo em fevereiro, minha vida estava irreconhecível, no melhor sentido possível. Acordava todos os dias com o som das ondas do mar. Tomava café na varanda do apartamento em Guarujá, com a Mel aos meus pés. Ia para minhas aulas de aquarela 3 vezes por semana. Caminhava na praia todas as manhãs com meu grupo de amigas. Lia livros que tinha adiado durante décadas. Assistia ao pôr do sol com um copo de vinho na mão. Minha vida financeira estava estável. O aluguel do apartamento do Jardim Paulista, mais os rendimentos das aplicações, me davam R$ 43 mil mensais. Gastava cerca de 12 mil com despesas básicas e prazeres. Sobrava muito. Tinha criado um fundo separado para emergências. Estava pensando em viajar, talvez Europa, talvez apenas conhecer mais do Brasil. Juliana visitava todo sábado com os netos. Nossa relação tinha evoluído. Não era mais supervisionada. Ela tinha ganhado minha confiança de volta, aos poucos, com provas concretas de mudança. Ela não pedia dinheiro, não fazia comentários sobre patrimônio. Vinha porque queria estar perto, não porque queria algo. Os netos estavam crescendo lindamente. Caio tinha virado um adolescente de 14 anos, alto, esperto, com planos de ser engenheiro. Melissa, com 11 anos, sonhava em ser estilista. Eu apoiava os sonhos deles. Sabia que o trust que tinha criado ia garantir as faculdades. Eles estavam seguros. Um sábado, sentadas na varanda olhando o mar, Juliana me perguntou: Mãe, a senhora se arrepende de ter feito tudo aquilo? Pensei com cuidado antes de responder. Não. Nem por um segundo. O que eu fiz foi me proteger. Foi estabelecer limites. Foi ensinar que ações têm consequências. E olha no que deu. Você trabalha, é independente, é uma mãe melhor para seus filhos. Eu estou em paz, finalmente, vivendo a vida que mereço. E nossos netos estão vendo exemplos de dignidade, trabalho, respeito. É estranho dizer isso, mas... Obrigada, mãe. Pelo quê? Por não ter desistido de mim. Você podia ter me cortado completamente. Podia ter me destruído de vez. Mas você deu limites, mas manteve a porta aberta. Esperou eu crescer. Isso é amor de verdade. Peguei a mão dela. 68 e 44 anos, mãe e filha, com décadas de história, com uma cicatriz profunda,
mas com uma chance nova. Amor de verdade é complexo, Juliana. Não é só agradar, não é só dizer sim. Às vezes, amor verdadeiro é dizer não. É estabelecer limite, é deixar a pessoa cair para que ela aprenda a se levantar sozinha. Eu te amo, sempre amei. Mas tive que te amar do jeito certo, não do jeito fácil. Ficamos em silêncio, olhando as ondas quebrarem na areia. A Mel dormindo aos nossos pés. O sol descendo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Pensei no domingo daquele fevereiro. Nas palavras peso morto, na risada de desprezo, na humilhação pública. E pensei em como aquele momento horrível tinha sido, paradoxalmente, libertador. Tinha me forçado a olhar para a realidade. Tinha me empurrado para fora da zona de conforto da negação. Tinha me feito agir. Juliana tinha me chamado de peso morto. Mas quem estava afundando era ela, e ela precisava de alguém para usar como boia. Quando eu me recusei a ser essa boia, quando eu me retirei, ela foi forçada a aprender a nadar sozinha. E aprendeu. E eu aprendi que amor próprio não é egoísmo, que dignidade não tem preço, que você pode amar alguém profundamente e ainda assim se proteger dessa pessoa, que estabelecer limites não é crueldade, é sobrevivência. Aprendi que não importa quantos anos você tenha, sempre é tempo de recomeçar, de reescrever sua história, de escolher você mesma. 68 anos, viúva, sozinha, mas não solitária. Não mais um peso morto, mas uma mulher viva, plena, digna. Às vezes olho para trás e penso em tudo que passei. 32 anos construindo um patrimônio com Roberto. A viuvez dolorosa. Os anos sendo usada pela própria filha. A humilhação naquele domingo. A coragem de agir. A dor de estabelecer limites. A paciência de esperar mudança. E olho para frente e vejo possibilidades. Viagens que quero fazer, livros que quero ler, pessoas que quero conhecer, experiências que quero viver. Não sou uma mártir, não sou uma santa. Sou apenas uma mulher que decidiu que sua vida valia a pena ser vivida nos próprios termos, que sua dignidade não estava à venda, que amor não justifica abuso. Se você está lendo essa história e se identificou, se você tem uma filha, um filho, um familiar que te trata como peso morto, como um objeto, como banco ambulante, eu te digo, você não está sozinha. E você tem poder, poder de dizer não, poder de estabelecer limites, poder de se proteger. Vai doer? Vai. Muito. Você vai questionar se está fazendo a coisa certa. Vai sentir culpa, vai sentir medo. Vai ouvir vozes internas dizendo que você é egoísta, que é má, que é cruel. Mas você não é. Você é sobrevivente. Você é digna. Você merece respeito. E às vezes o maior presente que você pode dar para alguém que você ama é deixar ela enfrentar as consequências das próprias escolhas. É doloroso, mas é necessário. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 68 anos com cabelos grisalhos, rugas de expressão, olhos cansados mas vivos. Vejo uma mulher que ergueu-se do fundo, que escolheu a si mesma, que não é mais peso morto para ninguém. Vejo uma mulher livre. E se tem uma lição que aprendi de tudo isso, é esta. Peso morto é quem carrega pessoas que só sabem sugar sem dar nada em troca. Quando você se liberta, quando você diz chega, quando você estabelece seu valor, você descobre uma verdade poderosa. Não era você quem estava afundando, eram eles dependendo de você para flutuar. E quando você se retirou, quando você parou de ser a boia, eles finalmente tiveram que aprender a nadar. E você finalmente conseguiu respirar. O sol se pôs completamente. As estrelas começaram a aparecer no céu de Guarujá. A Mel bocejou e se espreguiçou. Juliana levantou para ir embora, levando os netos que tinham passado o dia brincando na praia. Mãe, semana que vem a gente volta? Claro, estarei aqui. Eu te amo, mãe. Olhei para ela, minha filha imperfeita, que errou profundamente, mas que estava tentando, que estava crescendo, que estava mudando. Eu também te amo, filha. E desta vez, era um amor mais verdadeiro.
mais saudável, mais forte, porque tinha sido testado, quebrado e reconstruído. Fechei a porta. Voltei para a varanda. Sentei na cadeira de balanço que tinha comprado numa loja de antiguidades e sorri. Porque finalmente, aos 68 anos de idade, eu estava vivendo minha vida. Não a vida que minha filha queria que eu vivesse. Não a vida de sacrifício perpétuo, de doação até o esgotamento, de ser útil até virar inútil. Minha vida, nos meus termos, com minha dignidade intacta. E se isso me fazia egoísta aos olhos de alguém, que assim fosse, porque eu tinha aprendido que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência, é justiça, é liberdade.